Olá, seja bem-vindo ao Com a Palavra. Você sabia que São José dos Campos tem um centro de reabilitação de animais silvestres? Pois é para lá que os animais apreendidos ou capturados pela Polícia Ambiental são levados e cuidados antes de retornarem para a natureza. Vamos aprender mais sobre esse centro no programa de hoje. Com a palavra, Claudineia Araújo. O que é o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres? O Centro de Reabilitação é o empreendimento de fauna, que ele é responsável por receber, para a gente oferecer atendimento, geralmente de um animal que chega ferido, e fazer um processo de reabilitação e reintrodução do animal. Na Univap, ele iniciou como mantenedor de fauna, isso desde 1999, aí a categoria de CRAS, ela está desde 2017. Qual o objetivo do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres? Receber o animal, fazer a identificação, oferecer atendimento e avaliação veterinária e reabilitação e reintroduzir esse animal, se possível, na natureza novamente. Quando não é possível a gente conseguir reintroduzir esse animal na natureza, a gente procura empreendimentos que são cadastrados na secretaria, mantenedores de fauna, zoológico, para a gente fazer o encaminhamento desses animais, geralmente que a gente chama de animais cativos, que não poderão mais voltar para a natureza ou por alguma deficiência física ou por alguma deficiência comportamental. Então a ideia do nosso centro é sempre manter um giro. A gente recebe, a gente faz o tratamento, a reabilitação e destina, seja lá para a natureza ou seja para algum empreendimento onde esse animal vai ficar até o resto da vida. Como os animais chegam até o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres? Bom, os animais eles vêm de diversas vertentes, Ele pode vir através da Polícia Ambiental, Pode estar associado ou a algum resgate ou até mesmo de tráfico. De outros órgãos governamentais, por exemplo, aqui de São José o CCZ, Corpo de Bombeiros, e a grande maioria são dos munícipes. São da população da cidade, ou que encontra o animal ferido, ou que faz um resgate na rua, ou que acontece algum tipo de acidente dentro da residência, então ele pega o animal e leva até nós. Qual o tratamento que os animais recebem no centro? Bom, inicialmente o animal, quando ele dá entrada no centro, ele é feito a identificação do animal. Posteriormente ele ganha um número de registro, depois ele recebe o atendimento e a avaliação da veterinária. Geralmente esses animais eles chegam muito feridos ou machucados. Então a primeira coisa que a veterinária faz é estabilizar esse animal, que provavelmente ele está com muita dor. A partir de que o animal está estabilizado, aí ela começa a fazer a avaliação, através de exames de sangue, raio-x, ultrassom, para ver qual é a causa. Dependendo disso, pode ter que fazer alguma cirurgia. Aí ela dá início ao tratamento. E, geralmente o animal ele fica num período de quarentena, aproximadamente 40 dias. Finalizando o tratamento veterinário, se houver a necessidade, esse animal ele vai passar por um treinamento de reabilitação, que na verdade nada mais a gente vai estimular esse animal a ter os seus comportamentos naturais na natureza. Tem animal, por exemplo, que ele já vem da natureza, aconteceu algum acidente. Ele fica pouco tempo, então ele não perde esse instinto. Então o trabalho de reabilitação ele é mais rápido, então a gente consegue reintroduzir esse animal mais rápido. Tem outros que, por exemplo, viveu a vida inteira em uma residência. Esse é um trabalho bem mais de formiguinha mesmo, é um trabalho bem mais demorado. Para você estimular, na verdade, é como uma criança, você vai ensinar esse animal como ele viver no seu ambiente natural. Aprender a caçar, aprender a procurar a sua comida, aprender a se defender dos predadores. Aí, no final dessa avaliação comportamental, se tiver tudo ok, esse animal volta para a natureza novamente. Aproximadamente quantos animais estão no Centro de Reabilitação? Olha, o Centro de Reabilitação chegou a ter, no ano de 2018, 1.800 animais. Hoje a gente está com 320. Agora essa época, por exemplo, na primavera, que é a época de reprodução, a época de nascimento de filhotes, então a média geralmente é de 10, 15 animais. Por conta da pandemia a gente teve que restringir bastante o recebimento, porque a gente diminuiu a nossa mão de obra
Então a gente teve que restringir um pouco porque a demanda é muito grande e a gente não ia conseguir suprir os atendimentos. Até porque agora chega muito filhote, geralmente uma ninhada de filhote não chega a menos de 7 a 10 animais, numa entrega só. Quais são os animais resgatados com mais frequência? Aqui na nossa cidade a maior incidência são aves. Depois vem os répteis, né? As serpentes, que são bastante encontradas, principalmente em alguns condomínios, né? Que são muito próximos às matas. Então agora, por exemplo, é uma época que aparece muita serpente. Geralmente elas vão à procura de um lugar para fazer o ninho, para fazer a postura de ovos. Ou então quando ela encontra muito entulho, ou ela encontra comida. Então elas aparecem muito no meio urbano. Depois tem os mamíferos, né? Agora, como eu disse, na primavera, que a incidência de filhotes é maior. Agora, o animal mais recebido é o gambá, filhotes de gambá. O que é feito com os animais que são resgatados? Após o processo de reabilitação, primeiramente a gente vai verificar qual espécie, a gente vai verificar se essa espécie é endêmica da região, se ela é comum daqui. O animal, se ele já está apto para caçar sozinho, para se defender, tem seus instintos novamente naturais que ele vai precisar para sobreviver na natureza, aí a gente vai procurar uma área para que a gente possa fazer a soltura desse animal. Geralmente, por exemplo, a maioria das aves vive em bando. Então, ou a gente procura fazer um bando, se a gente tem um animal só, a gente vai procurar por outro empreendimento que tenha também a mesma espécie para a gente formar um bando para fazer a soltura em bando. Porque se é um animal que costuma viver em bando, se a gente soltar sozinho, ele não vai sobreviver. Então, a gente precisa analisar todas essas características do animal. Aí, encontrando um local, muitas das vezes, se o animal é aqui da região, a gente consegue fazer uma reintrodução direta, né? Ela é bem mais fácil. Porém, se o animal não é daqui, o animal é do Nordeste. Então, a gente precisa sempre, né, na verdade, a gente precisa de uma autorização da Secretaria do Meio Ambiente, né, que é o órgão que a gente responde, que o empreendimento responde. Então, a gente vai fazer uma ponte, vai entrar em contato ou com outro empreendimento, com áreas de soltura, para que possa estar recebendo esse animal e para que ele possa ser reintroduzido na área correta. É muito importante, isso é muito importante para evitar espécies invasoras. Se eu acabo soltando uma ave que ela é endêmica lá do Nordeste, eu solto aqui na Mata Atlântica, ela vai causar um total desequilíbrio. Ela vai competir com as nossas aves daqui, com as nossas espécies daqui. Elas podem, dependendo da espécie, se reproduzirem e gerar indivíduos híbridos, ou elas podem até mesmo causar a extinção das nossas espécies, porque às vezes ela pode ser mais resistente e ela acaba competindo pelo espaço, pela comida, e a espécie da região pode vir à extinção. Isso está acontecendo muito com uma espécie que a gente trabalha, que a gente preserva, que é o sagui da Serra Escura, né, que é o Calitrix aurita. Ele é endêmico aqui da nossa região, da Serra da Mantiqueira, porém foram reintroduzidas espécies do Nordeste, geralmente que são encontradas no Nordeste, que é o sagui do tufo branco e o sagui do tufo preto. O que acontece? Eles foram mais resistentes, eles conseguem ganhar território. Ocorreu cruzamento entre essas espécies, gerando indivíduos híbridos, que não podem gerar outras espécies, e hoje a nossa espécie nativa, ela está em extinção. Esse é um dos grandes motivos. Por isso que precisa ter muita consciência. Se a gente solta uma espécie que costuma muito em viver réptil, por exemplo, em calor, se a gente solta aqui no frio, ela não vai sobreviver. Como o Centro de Reabilitação ajuda na preservação das espécies? Na verdade, não só o centro, né, como todos os empreendimentos de fauna hoje em dia, eles colaboram muito com a preservação. Não só o CRAS, os CETAS, os zoológicos. Hoje, por exemplo, a gente tem um projeto, né, de reprodução dessa espécie de sagui, que hoje está em extinção na região. Ele é um dos 25 animais que está em extinção, ou seja, é bem gritante, né? Então a gente está com um projeto nacional, que ele é acompanhado em todo o território nacional, de vários empreendimentos que trabalham com a reprodução desse animal.
Geralmente a gente faz troca de indivíduos para melhorar a variabilidade genética, para gerar indivíduos mais resistentes, para ver se a gente consegue tirar esse animal da lista de extinção. E é fundamental a educação ambiental, a gente conscientizar as pessoas da importância da preservação. Eu acho que esse é um ponto fundamental, que é orientar as pessoas. Por que os animais silvestres são tão visados pelo comércio paralelo? Pela beleza, né? As aves, por exemplo, elas se destacam muito pela beleza. Os pássaros pelo canto, né? Muitas pessoas gostam de prender os pássaros em gaiola para ouvir o canto. Depois tem as serpentes também, que hoje a gente consegue ver aí. É um dos animais mais visados pelo tráfico, que as pessoas gostam de ter em casa. Por um pouco da facilidade de manejo, né? Às vezes ela depende de pouco espaço. Ela come com um espaçamento de pelo menos 15 dias e a beleza delas também chama bastante atenção. A ornamentação como arara, tucano, então as pessoas acreditam que conseguem domesticar esse animal e acabam sendo atraídos geralmente pela beleza, pelas características de canto, acabam sendo conquistadas por isso. O que as pessoas devem fazer quando encontram um animal silvestre? Muitas pessoas, elas têm uma boa intenção. Às vezes a gente chega, o munícipe chega lá no centro de reabilitação, às vezes ele encontrou o animal machucado, ele quer levar para casa, ele quer cuidar. Então, muitas das vezes a intenção é muito boa. Porém, esses animais não são aconselháveis a gente ter em casa, porque ele não é um animal pet, ele não é um animal domesticável. Então, querendo ou não, a qualquer momento o instinto dele vai prevalecer. Então, pode ser um pouquinho perigoso. Então, a gente recomenda, não tire o animal da natureza, não leve para casa. Sempre se você vê um animal ferido, chama um órgão responsável, uma polícia ambiental, bombeiros, que eles estão treinados para fazer o manejo desse animal. Comunique o IBAMA ou qualquer órgão como a Secretaria do Meio Ambiente e faça a entrega desse animal. Ou então, tem alguns animais silvestres que eles têm uma documentação, que eles são legalizados e eles podem serem criados dentro de casa. Tem papagaios, tem macacos, macaco-prego, tem algumas serpentes. Então é muito importante você não comprar um animal sem documentação. Procura um criadouro, investiga bastante, procura um criadouro legalizado, onde ele vai emitir um certificado de origem desse animal e onde ele vai dar todas as instruções corretas que a pessoa precisa saber para conseguir adquirir um animal silvestre. Então isso é muito importante e não comprar de lugares desconhecidos, porque isso faz a gente alimentar muito o tráfico. Porque se o tráfico aumenta, é porque tem procura. Então enquanto tiver a procura, a gente vai ver situações do tráfico aumentando cada vez mais. Como a pessoa pode saber se está com um animal silvestre em casa? Geralmente para uma pessoa, como se diz, uma pessoa leiga, não é fácil a gente fazer essa identificação. Por isso é importante saber a origem do animal, de onde veio esse animal, qual é a procedência dele. Então, se você não tem um certificado de origem, se você não consegue fazer a identificação, é importante procurar um órgão responsável. Leva para uma polícia ambiental que consegue fazer a identificação desse animal. Ela vai te dizer se é um animal silvestre. Hoje tem alguns animais exóticos que são liberados para você criar como pet. E então é importante procurar uma informação. Se você não tem a certeza se esse animal é silvestre, se ele pode ser criado em casa, é sempre bom procurar alguma orientação de um profissional adequado, um biólogo, ou a polícia ambiental, ou o profissional que estiver mais próximo da região que possa auxiliar nesse processo. O Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe o programa no nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia. Até a próxima! E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos.
deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.